sou Isabela. Eu sou Flávia. E você caiu no Angu de Grilo. Oi, gente! Boa semana pra vocês. Terça-feira, Angu de Grilo 186 no ar. Tudo bem, Flavel? Como você está? Tudo bem. Foi um bom fim de semana. Tô cansada, claro, porque enfrentei uma maratona no sábado com a pré-flup. Maravilhoso, um sábado maravilhoso. Podemos até falar um pouco mais sobre isso. Mas foi cansativo. E ontem foi Dia das Mães, né? Também foi intenso. Exatamente. Gente, eu estou ótima. Passei o meu sábado e o começo do meu domingo num hotel. Me dei de presente Dia das Mães um pernoite num hotel. Minha primeira noite longe de Martinico, não dormindo com ele em 2 anos e 4 meses. Tadinho. Mas foi maravilhoso. Ele ficou muito bem, dormiu a noite toda com o papai dele. E mas foi ficou ótimo. Totalmente emocionado. Ele tava morrendo de saudade dela, gente. O olhinho cheio d'água. Assim. Muito fofo. Muito queridinho ele. E é isso, minha gente. Vamos para esse Angu de Grilo. Hoje a gente vai abrir o primeiro bloco, né? Falando sobre esse escândalo das apostas esportivas, dos sites de aposta, das manipulações de jogos. Todo dia tem uma nova revelação, né? Então, um novo jogador, um novo jogo sob suspeita, mais uma pessoa indiciada, mais uma bomba que explode. Então, acho que a ideia aqui é a gente falar mais do contexto geral, né? Desses sites de apostas que não são regulamentados, desse projeto aí de regulamentação, de debater sobre isso, que a gente já tinha falado aqui, né? Da ética de futebol. A gente andou falando sobre isso quando a gente falou no caso do Cuca recentemente, e acho que a gente vai ficar mais nesse panorama geral, porque todo dia tem uma novidade, então é capaz de amanhã, quando esse programa for ao ar, já ter mais um fato para ficar desatualizado o nosso papo aqui. Depois, no segundo bloco, a gente vai falar da Rita Lee, né, gente? O nosso Angu de Grilo foi gravado na semana passada, no domingo. Na terça-feira, logo no final da manhã, a gente teve a notícia da morte da Rita Lee. Um sofrimento generalizado, um luto coletivo. Muito. Vamos falar sobre isso. E aí, o terceiro bloco, a gente faz um apanhadão de coisas. Também teve a morte do David Miranda, aqui, que é ex-vereador aqui no Rio de Janeiro. Também uma morte muito sentida aqui no Rio, também é noticiado na terça-feira passada, bem no comecinho da manhã. Teve eleição lá na Turquia, vai ter segundo turno com Erdogan. O que mais? E um monte de que aconteceu nessa semana, também pra gente acompanhar. O Anderson Torres, né? Ex-ministro da Justiça, ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, que conseguiu um habeas corpus com cautelares e tal, saiu com tornozeleira. Mas eu acho que cabe uma reflexão que eu até já fiz na TV, mas eu topo repetir, que é sobre como benefícios, né, direitos ligados ao amplo direito de defesa, ao acesso à justiça, não são alcançados por todo mundo que chega ao sistema, né? Milhares de jovens negros presos sem julgamento. A decisão, né? Indefinidamente. Vamos nesse caminho aí também. Isso. Quem pode, quem não pode. Vamos falar disso. Vamos tocar nisso. Então, vamos começar este nosso Angu. Bom, vamos começar falando desse escândalo aí das apostas. Tudo começou tudo começou, né? Já tem aí pelo menos uns 2 anos, talvez 3, mas no último ano eu acho que explodiu assim de um jeito nunca antes visto a quantidade de casa de apostas na internet. Não é nem no Brasil. Porque já fala, no Brasil, casa de aposta, site de aposta no Brasil, não é no Brasil. Porque não é regulamentado. Esses sites são todos hospedados no exterior, mas atuam com o público brasileiro, atuam aqui no Brasil. Basicamente, gente, quem ainda assiste televisão, até TV aberta, mas canal fechado, jogo de futebol na televisão, os intervalos, praticamente só anúncio, propaganda de casa de aposta.
Você vai ver o jogo, os anunciantes ali do campo, naqueles anúncios que ficam ali ao redor do campo, basicamente casa de aposta. Várias, diferentes. Isso virou um mercado gigantesco, que movimenta, nem sei dizer quantos bilhões, mas é impressionante como virou parte de um comportamento da cultura do futebol nos últimos anos. Dentro do rol ali dos hábitos, da rotina de quem acompanha, de quem é fã de futebol. Tanto ir ao estádio, tomar cerveja com os amigos, encontrar a galera para fazer um churrasco, para ver o jogo, montar o seu time no Cartola, fazer as suas apostas. Virou uma parte desse combo da cultura do futebol nos últimos anos. É importante dizer que as apostas não acontecem só para o futebol. Tem aposta de tudo quanto é coisa. No exterior, que tem sistemas, loterias e casas de aposta imensas. Na Inglaterra, por exemplo, eu estava vendo as pessoas comentando isso, que na Inglaterra eles apostam, por exemplo, a cor da roupa que as pessoas da realeza vão usar. Qual vai ser o nome do filho dos príncipes, né? Quando uma princesa engravida. Então tem todo tipo de aposta. Apostam quanto tempo os relacionamentos de famosos vão durar. Tem, assim, as coisas mais inimagináveis que você pode pensar. Tem, além, óbvio, de competições esportivas outras, né? Olimpíadas, Copa do Mundo, tem tudo isso. E aqui no Brasil tem aposta para corrida de cachorro, corrida de cavalo, né, que foi uma coisa que sempre foi mais famoso por aqui. E aqui nos últimos anos, essa história de aposta de futebol. Bom, como não tem regulamentação, né, fica mais complicado de você prestar atenção, fazer esse rastreamento dessas apostas, você criar sistemas seguros para denúncias de manipulação. A gente falou isso aqui rapidamente quando a gente falou lá do Cuca. Não há no futebol, né, de modo geral, e nem, obviamente, nesses sites de apostas, um canal de segurança, um espaço de segurança para você fazer certos tipos de denúncias, né? Até os jogadores que são coagidos, que são sondados, nem todos denunciam, porque é um ambiente absolutamente hostil e sem esse tipo de canal. E aí essa operação, penalidade máxima, que foi deflagrada, que já está há algumas semanas aí nas notícias, foram meses de investigação, já tem prisão preventiva. Vem de fevereiro, muitos, né? As operações. Pelo menos 15 jogadores já indiciados, outros denunciados, muitos jogos sob suspeita, né? O número de envolvidos até agora já chegou a 26 pessoas, algumas pessoas já foram presas. Tem uma lista de 15 jogadores e 9 apostadores já denunciados pelo Ministério Público. Cadê? O que mais? Alguns presos. E alguns apostadores já foram presos. Já tem jogadores afastados. Vários clubes já soltaram notas. 11 jogadores já foram afastados pelos respectivos clubes. A princípio não tem árbitro envolvido. Não tem nenhuma denúncia que contemple os árbitros. Tem alguns jogos do ano passado, de 2022. Série B e também Série A. E alguns jogos já desse ano que estão sob suspeita. E aí eu acho que a grande questão que fez com que ficasse mais difícil perceber, né, essa sutileza da aposta, é que não era qual time vai ganhar e qual time vai perder. Porque eu acho que todo mundo já está acostumado, né? Vou apostar aqui com os meus amigos. Qual é o placar do jogo? Quem é que vai ganhar? Quem é que vai fazer o gol? Não era exatamente isso, né? As apostas eram para cartões. Então, um jogador tomar cartão amarelo ou tomar um cartão vermelho, ser expulso, ou fazer um pênalti em algum jogador. Então, esse era o tipo de aposta muito mais sutil, muito mais difícil de ser percebida, muito mais discreta, né? E muito mais difícil de, eventualmente, esses apostadores terem que dividir os prêmios com quem não estavam dentro do esquema. Porque você apostava, por exemplo, o jogador X vai tomar um cartão amarelo antes dos primeiros 10 minutos do jogo. E aí esse jogador, né, que fechava esse acordo, conseguia cavar ali um cartão amarelo. E aí a galera ganhava, os apostadores, né, ganhavam, dividia, dava uma parte do... Enfim, combinava um valor com o jogador, se ele conseguisse cumprir, e dividia
as apostas, o recebimento, né, dessas casas de aposta entre ali essa quadrilha de apostadores, com uso de laranja, com nome falso, já tem vídeo que passou até no Fantástico ontem, né, de ameaça, de pessoa armada gravando vídeo ameaçando, se ele não cumprir aqui, ó, que ele vai ter. Então, assim, uma coisa horrorosa, que já dá indícios de alguns caminhos para se tomar, né, dentro dessa seara terra sem lei, que são esses sites de apostas, que é essa regulamentação, essa regularização dos sites aqui no Brasil, inclusive para recolhimento de impostos, e aí Flávia vai falar disso do arcabouço fiscal, que faz parte dessa tentativa aí. E eu acho que agora tem uma tensão coletiva entre os fãs de futebol, entre os torcedores, entre esse universo, que é: se os campeonatos serão suspensos, porque tá tudo sob suspeita. Na semana passada, quando teve, durante a semana, né, o aumento ainda desse assunto, só se falou disso, teve lances estranhos em alguns jogos, aí fala, não, isso não é possível, isso só pode ser aposta. Já fica todo mundo nesse tensionamento dessa suspeita de que tudo agora vai ser aposta, tudo é fake, tudo é cavado, tudo tem dinheiro envolvido. Então coloca todos os jogadores, enfim, todo mundo sob suspeita, um clima horroroso, de um ambiente em que falta, enfim, muita ética. Tem muita gente que ficou perguntando por que um jogador que ganha 200 mil aceitou uma aposta para ganhar 50 mil, né? Tem alguns casos desse, assim. E eu não tenho resposta, né? Compartilha essa pergunta. Você tem resposta, Flavel? Qual é a sua teoria sobre isso, a sua opinião? Cara, ganância, né? Ganância, não tem outra explicação. É a mesma explicação para essas pessoas tão bem remuneradas, muitos deles, entrarem em esquemas de pirâmide financeira, né? E esse é outro escândalo que recentemente alcançou o futebol. Eu vou precisar retornar àquela nossa edição do Angu que tratou do caso do Cuca, porque eu acho que tem uma coisa endêmica, né? De falta de decoro, de falta de ética no futebol, que vai alcançar apostas, pirâmides financeiras, resistência em pagar pensão de filhos, jogadores milionários, né? Violência de gênero, violência sexual, até homicídio. Você vai de um leque. Ah, é todo mundo? Não é todo mundo. Mas eu também acho que não é natural a gente ter num mesmo meio e num meio esportivo que é tão vinculado, tão intimamente associado ao modo de vida do brasileiro, às paixões dos brasileiros, você ter esse tipo de episódio recorrente. Ah, não citei o racismo, né? A homofobia, a LGBTQIA+fobia nos estádios, dentro dos clubes. Já vi muitos comentaristas falando isso. Não tem homem gay no futebol? Claro que tem, mas é um ambiente altamente homofóbico. Imagina, sei lá, 20 times com 20 jogadores, 30 jogadores por time, mais todos os técnicos, auxiliares, todo o universo de milhares de trabalhadores do futebol, para além de jogadores, não tem ninguém gay. Não existe nem gay, nem bissexual, são todos héteros, mulher. Isso não é possível isso. Essa conta então, não assim, fecha. Veja que é um meio esportivo que demanda um plano, um compromisso, um pacto por ética em várias dimensões da vida. Que eu acho que tem que começar como de resto tudo, né? A gente regulamenta, criminaliza algumas práticas e tal, mas não pode deixar de lado a dimensão da educação, da formação, de princípios e o quanto esse meio, que é tão importante na cultura brasileira, no modo de vida, das paixões, que explica tanto o Brasil, né? A gente até brinca, né? Algumas poucas coisas explicam mais o Brasil do que samba e futebol. As desigualdades brasileiras que estão contidas nessas duas dimensões. Mas eu acho que tem uma necessidade de um comportamento ético que não tem sido cumprida. Então, esse é um primeiro ponto. Essa questão dos sites, ela esbarra numa falta de regulamentação que permitiu um comportamento, né, absolutamente exagerado e abusivo. Eu estava aqui lendo algumas coisas para
me preparar para esse comentário do Angu e achei, por exemplo, o volume de dinheiro, né, que esse mercado representa, por exemplo, na Europa, mais de centenas de bilhões de euros. Quer ver? Setor de apostas na Europa, no ano passado, movimentou 108 bilhões e meio de euros. No continente europeu, um crescimento de 23% acima do ano anterior, ou seja, cresce praticamente exponencialmente, nenhum PIB, né, do mundo cresceu. Agora, sabe o que é interessante? Tem o movimento de apostas online, também em cassinos, né, apostas esportivas, online em lojas físicas. O Brasil nem tem, né? Nem lojas físicas. Não tem essa regulamentação. Tem uma informação sobre, por exemplo, na Grã-Bretanha, esse mercado movimentou no ano passado 15 bilhões e meio de euros, né? A moeda não é libra, mas eles converteram tudo para euros. 65% são de apostas online e o governo britânico arrecadou mais de 3 bilhões de euros, 3 bilhões e 300 milhões de euros com o segmento que inclui essas apostas. Então, veja, é regulamentado e é rentável do ponto de vista tanto de quem comanda o business, quanto do ponto de vista da arrecadação. Na Itália, tem regulação que proíbe a propaganda desses mecanismos para coibir vício em jogo. Eu acho que é ludomania o nome, né? Deixa eu ver. Acho que é ludomania o vício em jogo. Na Itália é proibido. Aqui no Brasil, a gente tem quase todos os times, parece que 70% dos times brasileiros têm patrocínio das bets. Então, assim, é um negócio que está atravessando, e quem tem gente que gosta de futebol em casa, convive, né, com esse meio, percebe o quanto muitos jovens estão completamente envolvidos nessa prática, porque eu acho que, assim, tem uma questão de ética, de regulação que pode ajudar a coibir o crime, pode aumentar a arrecadação para o governo, num momento importante, mas tem uma questão também de saúde pública envolvida, entendeu? O Brasil já proibiu a propaganda de cigarro justamente para não ter esse gatilho, né, do estímulo. Tem algumas restrições em relação à bebida, né, em termos de horário e tudo mais. E o jogo? Isso é jogo, gente. Aposta. E as apostas... Pensando no quesito de propaganda, entende? Não tem nenhuma... Nada, né? Não tem uma regulamentação. Porque até as propagandas de bebida, por exemplo, tem algumas coisas que são obrigatórias. Eu sei porque eu já fiz, né, algumas. E, por exemplo, você não pode nunca aparecer bebendo na propaganda de bebida. Tem que ser maior de idade, maior de 21 ou 24. Tem que estar sempre escrito beba com moderação, produto proibido para menor de 18 anos. Então tem toda uma regra enorme. Não pode nunca, obviamente, aparecer menor de idade, né, na propaganda. Inclusive, você não pode fazer propaganda de bebida se você for menor de 24 anos. Não é 21, não é 18, né? Todo mundo pode beber e comprar bebida acima de 18 anos, mas a publicidade de bebida alcoólica é só acima de 24 anos. Eu sei porque eu fui sondada várias vezes antes de fazer 24 para fazer propaganda de bebida e eu não podia por isso. Então, tem algumas regras que esse mercado de aposta, por não ser regulamentado, até as publicidades são do jeito que eles querem, né? Não tem uma formatação, não tem nada disso. E essa questão do perder dinheiro, a população brasileira ainda está vivendo uma crise, né, financeira, a população empobreceu muito nesses últimos anos, e mesmo se a gente não estiver falando de um vício, né, uma pessoa que já perdeu a prática do lazer da aposta, ainda assim é uma coisa arriscada, porque você pode assim, eu não jogo todo o meu salário, eu não jogo toda semana, todos os dias, mas eu acompanho o meu time e eu tinha certeza que ele ia ganhar aquele jogo, eu apostei 300, eu ganhei um salário mínimo, eu apostei R$200, eu apostei R$100, que o meu time ia ganhar e perdi. Isso está acontecendo direto, porque as pessoas que ganham com aposta ficam postando print.
do quanto elas ganharam, dos milhares de reais que elas ganharam. Então tem toda uma sedução desse universo, que às vezes não vem nem exatamente de uma propaganda direta das marcas, mas desse universo indireto das pessoas que têm grupos de aposta, né, que apostam em grupo, então posta aquele print que ganhou 100 mil reais, e aí as pessoas ficam tentadas, e bota o dinheiro que era o dinheiro para pagar um médico, era um dinheiro para fazer uma inscrição numa matrícula, num concurso, em alguma coisa assim, e perde um dinheiro que não podia perder, porque a proliferação dessas imagens, a criação artificial desse desejo de fazer parte desse universo, de se arriscar com isso, é muito maior. E a gente tem jogos, bom, não sei se chama exatamente jogo de... Não é exatamente jogo de azar, mas a gente tem loteria no Brasil, né? Tem alguns jogos de loteria, de raspadinha, né? E tudo isso também... Inclusive, para você fazer sorteio, tipo, você fazer sorteio no Instagram é ilegal. Para ser um sorteio legal, você tem que se inscrever na Caixa Econômica Federal como um sorteio. Tem todo um regulamento a ser seguido, né? A loteria, a raspadinha, tudo tem um grande regulamento, não só na divulgação, mas da premiação, de como você reivindica aquele prêmio, para onde vai aquele valor daquele prêmio se ele não é resgatado. Então, tem trocentas questões de regulamentação, que aí você pode, eu não concordo como é feito, eu não concordo com loteria, eu não concordo com raspadinha, eu não concordo com aposta, eu não concordo com trocentas coisas. Mas, pelo menos, tem alguma regulamentação. Além de recolher imposto, tem alguma coisa que deu segurança a esse universo. Porque, assim, não tem regulamentação nenhuma. Eventualmente, você pode... Eu não estou dizendo que isso acontece, mas você pode apostar R$1.000 num site desse, você ganha lá escrito, ganhei 30 mil reais, você pede para sacar e o site pode simplesmente virar e falar, não vou te pagar. Não é regulamentado, você vai reclamar para quem? Que canal que você vai acessar? É o Procon? É o Código de Defesa do Consumidor? Não é, o site não é brasileiro, ele não está nem regulamentado, nem inscrito em território brasileiro sobre as leis brasileiras. Então, é um ambiente absolutamente inseguro para quem aposta. Pois é. Isso é importante porque o mercado regulamentado, realmente, as empresas não têm nenhum tipo de obrigação e nem aferição, tanto que o governo anunciou que vai publicar uma medida provisória com a regulamentação, e essa lei é de 2018. A lei que, digamos assim, permitiu apostas esportivas, que eram uma forma de arrecadar dinheiro para segurança pública, né, para fundos que teriam recursos destinados, né, a programas, a investimentos em segurança pública, ela devia ter sido regulamentada em 2 anos, no prazo de 2 anos, prorrogáveis por mais 2. Quer dizer, a gente está falando de uma lei de 2018. Tinha que ter sido regulamentada até 2020, prorrogáveis até 2022. A gente está em 2023 e não saiu a regulamentação, né? O governo Bolsonaro ia publicar um decreto com regulamentação e acabou abandonando. Bolsonaro foi derrotado nas eleições e agora isso está no colo, caiu no colo aí do governo Lula, com uma certa urgência em razão desse escândalo da manipulação dos resultados. A manipulação dos resultados, ele é grave e alcança de forma negativa tanto as empresas, mas, sobretudo, o esporte. Porque você deixa de confiar que aquele resultado ele foi verdadeiro, né? E aí tem uma peculiaridade desse ramo, né, das apostas online, porque, assim, eu cresci com a história da loteria esportiva, né? Isabela nem imagina o que fosse isso, mas você tinha, inclusive, o resultado da loteria esportiva, uma personagem famosa no Brasil, nos anos 70, nos anos 80, era a Zebrinha, né? Que é tipo, hoje você tem os cavalinhos que mostram os resultados, né, dos gols no Fantástico. No mesmo Fantástico, tinha uma animação, que era uma zebrinha, que todo domingo dava os resultados da loteria esportiva, em que você apostava, como se aposta na Mega Sena, né, uma cartela em que você marcava se um ou outro time ganhou, dava empate. Você tinha 3 colunas. E a zebrinha falava, coluna, jogo 3, coluna 1, ou coluna 2. Coluna 2 era o empate, ou coluna 3 era o adversário. O primeiro time era o time mandante. Mas veja, ali era uma aposta
de resultado. Hoje o que você vê, até pela facilidade da tecnologia, é que tudo pode ser apostado. Então, durante o jogo, os jovens, principalmente, estão apostando se vai ter um cartão amarelo a mais, se alguém vai ser expulso, se vai ter um gol de pênalti, de escanteio, se vai ter uma virada. Então, assim, é um negócio que te mantém, né, nesse nível de excitação permanente, sem, como a Isabela falou, nenhuma garantia a não ser um pacto. A partir da medida provisória, o governo quer exigir um capital mínimo, que é justamente o que permite que você alavanque a partir das apostas e tenha um mínimo garantido para operar e para honrar os compromissos. Sede no Brasil, porque hoje você tem apostas, né, em empresas que não estão aqui e, portanto, são difíceis de serem alcançadas. Um pagamento de outorga, então você paga ao governo pelo direito de atuar no Brasil e, obviamente, uma cobrança de impostos, tanto da empresa quanto dos prêmios aos apostadores, que é do mesmo jeito que Mega Sena, não sei o quê, também pagam. Você não recebe o valor integral daquele prêmio. E a alíquota deve ser de 30%. Até que alguém falou, mas 30% é muito alto. Como assim muito alto, gente? Desculpa, muito alto é o imposto do feijão, da energia elétrica, sabe? Não é atividade produtiva, é jogo de azar, né? Ou sorte, depende do ponto de vista. Só tem uma isenção para quem essencial, né? Ganhar até 2.212, né, que é o novo valor de isenção também do imposto de renda para assalariado. Agora, você acha justo? A pessoa apostou, ganhou um dinheiro e não vai pagar imposto sobre essa renda? Enquanto qualquer trabalhador paga de 15% a 27,5% de imposto depois de trabalhar? Pô, isso é ridículo, entendeu? Eu falei, tinha que ser até mais. Eu falei isso para Leilane Neubert, minha querida amiga, companheira lá na Globo News. Ela até riu. Eu falei, olha, cigarro, bebida, ultraprocessados, que é o debate que a gente vai entrar aqui qualquer hora sobre a reforma tributária, tem que ter imposto pesado mesmo, porque isso depois se reverte em custo, por exemplo, da saúde pública. Né? Qual é o grande problema do consumo indiscriminado de bebida alcoólica? Colaterais na saúde pública. Seja porque uma galera bebe, bate com o carro, atropela alguém, mata alguém, se machuca, seja porque há muitas doenças decorrentes do consumo de bebidas alcoólicas. Claro. A mesma coisa o tabaco, a mesma coisa o cigarro. Então tem alguns produtos e serviços que demandam, sim, tributação especial, para que outros tenham uma tributação menor. Então, assim, esse papo de que esse imposto é muito alto, a mim não sensibiliza. Eu acho que está até baixo, sinceramente falando. Se você vai ver imposto de renda em vários países do mundo, países nórdicos, são 40%, 50%, inclusive para reduzir desigualdades sociais. E aí eu não estou falando assim, é claro que mas o Brasil cobra muito imposto e não entrega em serviços públicos. Isso tudo é verdade, a gente pode até em outro momento debater isso. O quanto a carga tributária pode ser pesada sem trazer benefícios, né? Serviços de qualidade para a população. Mas esse é um outro debate. Isso não significa que você não tenha que pagar imposto. E que um setor como esse de apostas não tem que ser regulado do ponto de vista da tributação, do ponto de vista das regras, do ponto de vista da legalização e do ponto de vista da propaganda, que eu acho que é um debate que não alcançou. A gente vai botar na nossa sinopse uma reportagem do UOL falando da quantidade, do volume, né, de dinheiro que o patrocínio desses sites de aposta despejam em clubes. 330 milhões de reais por ano em patrocínio para os clubes. 19 dos 20 clubes da elite do futebol têm algum contrato com site de aposta. Em 12 clubes, os sites de aposta são o principal patrocinador. Gente, a gente está, assim, caminhando para também se transformar numa sociedade de viciados em jogos.
Se 1%, se 2%, se 3%, se 10%, é um absurdo, vai ser um absurdo. Então tem que ter algum tipo de regulação. E tem muito jovem, adolescentes e jovem, embarcando nessa onda. Então, assim, para além da questão do crime e a Polícia Federal, a partir da determinação do ministro Flávio, sempre ele, Dino, né, da Justiça e Segurança Pública, abriu inquérito para ampliar as investigações em relação a isso, a essa máfia aí dos apostadores da manipulação dos jogos. A despeito disso, tem outras questões que precisam ser tratadas e abordadas nessa verdadeira febre, né? E além da questão ética. A história veio à tona por conta do presidente do Vila Nova, um time de Goiás, que soube do episódio, procurou a polícia, e a partir daí ela virou aquela, como dizia o falecido ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, você puxa uma pena, vem uma galinha. Nesse caso, está vindo um galinheiro inteiro, e pondo em dúvida, em risco, essa atividade esportiva que é tão importante para o Brasil, seja do ponto de vista da nossa paixão pelo esporte, pelo nosso desempenho campeão, né, referência no mundo, o país do Pelé, afinal de contas, né? Seja porque o futebol é emprego para muita gente, é uma cadeia produtiva de inserção ao mercado de trabalho e de mobilidade social para muitos jovens de baixa renda brasileira, sempre foi. Então, assim, você ter um futebol ético, à prova de crimes, é absolutamente fundamental para o Brasil, como de resto para o mundo inteiro, mas é para o Brasil em particular, né? Sim. Não, eu acho que uma coisa, porque assim, eu acho que a grande questão não é... Esse é outro debate, né? Necessariamente criminalizar o jogo, os jogos de azar, ou tornar tudo ilegal, porque não sei se essa já é uma outra discussão. Mas eu acho que o ponto é, a partir do momento em que a gente regulamenta, a gente cria essas normas, esses códigos de conduta, essas regras para participar. Então, eu até entrei agora num desses sites de aposta para ver qual era a regra sobre menores de idade. E aí eles falam que é proibido, é ilegal que qualquer menor de idade, qualquer pessoa menor de idade jogue no site deles, mas eles não pedem nenhum tipo de verificação de documentação para você criar uma conta e começar a jogar. Mas eles falam que eles podem a qualquer momento pedir algum tipo de comprovação da idade. Se alguém menor de idade for pego jogando, vai ter todos os seus ganhos suspensos e tal, indisponibilizados. Mas assim, no princípio, você consegue criar uma conta. É só você declarar que tem 18 anos, não tem nenhum tipo de verificação de documento. E isso é uma coisa banal, gente, assim. Tem vários sites que você, para se inscrever, para você, sei lá, tipo assim, site de aluguel. Você vai alugar pela plataforma, você tem que comprovar a sua identidade, né? Esse mecanismo já existe, a gente sabe disso. Você manda aquela foto ridícula do lado da sua identidade, você manda uma foto do seu documento, você manda uma foto sua. Então tem vários mecanismos para você autenticar a veracidade de uma informação, de que uma pessoa é maior de idade ou não. E isso em países em que os jogos são legalizados, você não vai a Las Vegas e entra num cassino tendo menos de 21 anos. Não existe essa possibilidade, né? Então, assim como eu acho que se você for na loteria, numa loteria, fazer um jogo da Mega Sena adolescente, você não consegue fazer. Então, eu acho que a partir do momento, a gente pode abrir uma outra discussão aqui em outro momento, se deve legalizar o jogo no Brasil ou não, né? Se ter cassino, se ter máquina caça-níquel, legalizar o bingo, essa é outra discussão. Mas o fato é, a partir do momento em que você legaliza e regulariza, você consegue criar as suas regras, os seus códigos de conduta. Você cria os seus mecanismos de redução de danos, então você consegue, eventualmente, tem até essa discussão, né? Botar um teto máximo de valor para as apostas, até para conter esse tipo de manipulação, de fraude. As pessoas falam isso, né? A partir dessa regularização, tem um mecanismo de rastreamento, se em um determinado momento do jogo começar a entrar muito dinheiro num jogador, numa possibilidade de cartão, de pênalti, no momento X, você bloquear
aquele automaticamente bloquear e abrir filtros, uma investigação de onde é que está vindo aquele volume de aposta, conseguir rastrear melhor essa movimentação. Então, você cria alguns mecanismos de proteção contra essas manipulações, você cria alguns mecanismos de segurança, de certa forma, desses apostadores, né? Se você limitar a quantidade de vezes que alguém pode apostar, ou um valor, ou essas regras de 18 anos, você cria uma regulamentação dessa publicidade. Então, tem várias questões para além de tornar legal, deixar ilegal, vai ficar todo mundo viciado, não vai ficar todo mundo viciado, proibir resolve, liberar vira um bunda lelê. Então tem 1 trilhão de questões que regulamentar é relevante, inclusive nessa redução de danos. Tem dentro desse portal que eu tô também, tem uma aba de jogo responsável. Então, tem dicas de como você manter o controle, um questionário sobre para você se testar, para ver se você está com algum problema apostando além da conta. Tem uma recomendação de controle parental para você colocar no computador de pessoas menores de idade para bloquear sites de aposta. Mas isso é tipo assim, esse site tem uma abinha ali em cima que você pode clicar e ver. Mas não faz parte da cultura, não está regulamentado isso. Quem quiser botar isso, bota. Quem não quiser, não bota. Se você não tiver a fim de saber essa informação, você nunca vai lá clicar, porque eles não são obrigados por uma lei, por um regulamento, a te mostrar, a te colocar em contato obrigatório com esse tipo de conteúdo informativo, de redução de danos. Então, né, é complicado. Vamos ver. Tem uma projeção de uma arrecadação de 15 bilhões? Né? Peraí, acho que é 15 bi, né? Pelo governo. Peraí, que o Haddad falou na semana, 15 bilhões. Prevê arrecadar até 15 bilhões com tributação de sites de apostas. Falou isso no Estúdio I na semana passada, de 12 a 15 bilhões. Enfim, então fiquemos de olho no desenrolar dessa grande operação, das repercussões disso no campeonato, muita gente com medo de suspenderem, de pausarem o Brasileirão até essas investigações andarem, porque cada momento que desenterra uma coisa, vem outras 30 denúncias supostas. Semana passada rodou um monte de fake news, de que teriam 120 jogadores envolvidos, não sei quantos jogos sob suspeita. Então, assim, tem muita fake news também no meio dessa história, tem muito alarmismo, tem muito desespero, é muito difícil falar disso, porque o futebol, é ridículo falar, né, que é uma paixão nacional, mas mobiliza muito emocionalmente as pessoas. Então, é um assunto que é um tópico muito sensível, tudo se inflama muito mais por causa do futebol, né? Quais serão as repercussões na vida desses jogadores, os que forem apontados, os que tiverem com o nome nessa história por um boato, por uma fake news, porque, enfim, você é condenado, você se queima antes de uma possibilidade de julgamento, de explicação, em um universo que é muito movido pelo amor, pela emoção, pelo ódio, né? Que é muito visceral, eventualmente muito violento. Esse é um ponto importante, porque o fato de ter o nome aparecer numa mensagem, numa citação, não significa que se tenha culpa, né? A culpa tem que ser provada. Porque, sim, claro, inclusive, pode-se ter má-fé, pode ter bravata. Então, é importante que as investigações sejam feitas com responsabilidade, porque isso é muito sério, né? Envolver, criminalizar, e mais do que criminalizar, né? Condenar pessoas, enfim, sem o devido processo legal, sem a investigação absolutamente necessária. Também acho que tem uma ressalva importante. Agora, assim como no caso das redes sociais, que há uma necessidade de regulação e de se pensar, né, profundamente as consequências dessa multiplicação das possibilidades de aposta e, eventualmente, até rediscutir esse tema do jogo, né, no Brasil. A gente já teve, por exemplo, bingo, né, autorizado e posteriormente proibido. E um colateral super importante, que derivava, inclusive, da socialização de pessoas idosas, né? Foi o vício e o comprometimento de renda e de patrimônio de pessoas idosas que foram tragadas para esse ambiente. Um ambiente que é quase de cassino. A gente sabe, quem já viu,
né, já esteve num cassino, ou mesmo assistindo filmes, você vê que é um lugar que você não sabe se é dia, se é noite. Então, assim, a noção de tempo desaparece, né? Essa sensação de que a sorte está próxima, de que você pode ganhar, ou de que se você ganhou, você vai apostar mais porque você está com sorte. Isso vira efetivamente uma bola de neve, e isso está acontecendo, eu acho, com esse ambiente de excesso de apostas, por conta dessa possibilidade de você continuar apostando durante os jogos, no primeiro, no segundo tempo, no intervalo e tudo mais. E agora, maculado também, já era preocupante, não é uma coisa sem tipo o crime, a Mega Sena, né? Tu faz um jogo, manda, e depois é só esperar o resultado. Você fica ali na fissura. É um esquema muito mais cassino, realmente. E isso já era necessário ser repensado antes do escândalo de manipulação. A manipulação Sim, claro. agrava uma situação que já era preocupante. Então vamos acompanhar. É isso. Vamos para o nosso próximo bloco, encerrar esse assunto. E vamos para o nosso segundo bloco para falar de Rita Lee. Ai, gente, eu fiquei tão arrasada. Eu acho que eu nunca tinha ficado tão arrasada com a morte de um artista, de um cantor antes. Eu acho que foi um sentimento que me inaugurou, assim, pra mim. Ter ficado tão triste com a morte de uma cantora que eu gostava tanto quando eu era criança. Eu acho que foi a primeira vez, assim, que morreu um artista né, que eu ouvia muito, que eu gostava tanto, que eu tenho tanta memória, assim, de ter cantado as músicas, de ter aprendido as músicas, de ter ouvido as músicas. Foi um sentimento muito novo para mim, fiquei muito arrasada, por mais que a gente soubesse que ela estava com a saúde muito frágil, né, muito debilitada nos últimos anos, mas... Ai, fiquei muito triste. Me lembro tanto de ouvir o álbum. Meu álbum preferido dela era o Balacobaco, que saiu em 2003. Eu tinha 7 anos. E eu lembro de todas as letras, todas as músicas desse álbum. Eu lembro de aprender lendo um encartezinho do CD, que era CD, né? Não era streaming. E eu amo todas essas músicas. Então eu fiquei muito arrasada. Meu Deus do céu. Eu também, porque é um pouco assim, ciclos, né? Ciclos que vão se fechando. E é interessante, nesses momentos, quer dizer, afora o luto, revisitar, né, a obra e a relevância dessas pessoas. E aí é curioso, porque a gente está agora um pouco colhendo e se assombrando desse fenômeno da longevidade. Eu tenho 53 anos, né? É muito incrível você ser contemporâneo, passar a sua vida inteira na companhia de um artista e vê-lo envelhecendo e se despedindo. Porque tem uma eternidade contida, né, no trabalho. E são muitos, né, dos nossos grandes artistas que são septuagenários, octogenários, né? A gente falou no ano passado dos 80 anos de Caetano, de Gil, de Milton, de Paulinho da Viola, de Ney Lopes. Perdemos a Gal, e a perda da Gal súbita foi muito dolorosa e exemplar nesse sentido, de você pensar que a obra daquela artista atravessou sua vida e fez parte de tantos momentos importantes, tristes, alegres, de celebração ou de profunda fossa. E a Rita Lee é a mesma coisa, quer dizer, até hoje, você vai numa festa, seja de pessoas de meia idade, né, da minha faixa etária, mas eventualmente até mais novos, tem remix, né, com Lança Perfume, por exemplo, com Baila Comigo. E a Rita sempre teve uma coerência muito grande, né, na condução da carreira. Foi muito triste ver essa despedida. Era alguém que gostava profundamente da vida, que debochava, inclusive, da vida, que experimentou também a literatura, né? Ela escreveu uma biografia e agora, no dia 22 de maio, vai ser lançada outra biografia em que ela fala muito sobre esse enfrentamento ao câncer e esse período final. E ontem o Roberto Carvalho, né, que foi companheiro da Rita por 47 anos,
deu uma entrevista tão comovente, né? Gente, amorosa e comovente no Fantástico. Foi tristíssima de ver, mas ao mesmo tempo muito bonita, né? A história deles de cumplicidade. A Rita teve, em vários momentos, de vanguarda, de transição, né, da música brasileira. Primeiro com os Mutantes e o tropicalismo, então intensamente ligada a Gil, principalmente. Ela é citada, né, por Caetano Veloso em Sampa. Ainda não havia para mim, Rita Lee, a sua mais completa tradução. Então, uma cantora importante, né, que cantava de um jeito suave e que foi compositora. Eu chamei a atenção nisso num post no dia que soube da morte dela, porque o Brasil é um país de grandes cantoras, mas não necessariamente essas cantoras compõem. Normalmente elas abraçam e projetam grandes compositores, né? Você pode ter a Beth Carvalho, é um exemplo, a Clara Nunes é um exemplo, a própria Gal, Bethânia, né? São cantores. Elis, né, projetou grandes parcerias, né, da música popular brasileira. Milton e Brant, Ronaldo Bastos, João Bosco e Aldir Blanc, enfim. Mas a Rita compunha, e é muito interessante. Ela vendeu, segundo o biógrafo dela, o Guilherme Zamora, ela vendeu 50 milhões de cópias de discos e álbuns. É assim, a cantora brasileira recordista em venda. Ela compôs mais de 600 músicas e tem inúmeros sucessos que são assinados por ela e por Roberto de Carvalho. Era uma letrista excepcional, com um traço de afeto, de erotismo e de deboche inconfundíveis. Demais. Ela tinha uma ironia fina. Isso é muito legal, você pensar assim, no meio do rock, né, que é, enfim, a música é como o samba também, mas, enfim, no mundo do rock, que é muito masculino, né, você ter uma mulher com esse protagonismo é muito impressionante. E a Rita foi a artista brasileira mais censurada, menos por ativismo ou crítica política, caso de Chico Buarque, Caetano Veloso, por exemplo, e mais por uma ação de repressão da ditadura aos costumes, à liberdade, né, nos costumes. Cor de Rosa Choque, que foi a canção que abria o TV Mulher, né, um programa que foi super vanguarda nos anos 80, com a apresentação da Marília Gabriela, e eu tive a alegria de fazer o TV Mulher 30 anos depois, uma temporada de 10 programas, a convite da minha querida amiga Letícia Murrana. Cor de Rosa Choque foi censurada porque fazia referência à menstruação, mulher é bicho esquisito, todo mês sangra, e os censores julgaram que aquilo ia despertar a curiosidade de adolescentes, de meninas e tal, sobre um processo que é absolutamente natural, né? É a biologia feminina. A própria Lança Perfume, por o Me Deixa de Quatro no Ato, foi censurada. Baila Comigo, Barriga da Mamãe, eu quero voltar invisível para dentro da barriga da mamãe. É surreal você imaginar que a ditadura militar no Brasil, ela tentou alcançar esse tipo de canção, de lirismo, de estrutura lírica. E a Rita Lee foi a artista mais censurada. Tem um livro sobre isso, o livro da professora Norma Lima, que é da UERJ, aqui no Rio de Janeiro, Ditadura no Brasil e Censura nas Canções de Rita Lee. Ela escreveu um livro inteiro sobre isso, com acesso às fichas, né, que estão, inclusive, no Arquivo Nacional, contando essas histórias. A Rita Lee foi presa sob a acusação de ter drogas em casa. Ela diz que a maconha foi plantada pela polícia, e a partir desse episódio, se eu não me engano foi em 1977, começou uma grande amizade dela com Elis Regina. E sabe o que é engraçado? Porque ela teve nessa vanguarda aí do rock e dos instrumentos, né, da guitarra elétrica, e houve uma passeata de artistas, do qual inclusive a Elis participou,
contra, né, a guitarra elétrica, porque ia desvirtuar as origens, as tradições da música brasileira. Mas a Elis, quando soube da prisão da Rita Lee, a Rita estava grávida do Beto, o seu primeiro filho, ela foi para a delegacia e cobrou atendimento. A Rita teve um sangramento, cobrou assistência médica, comprou comida para dar para a Rita, porque achou ela muito magrinha, e elas ficaram muito, muito, muito amigas, a ponto de a Rita Lee ser madrinha da nossa Maria Rita, né, que estava muito enlutada, e eu queria deixar um abraço forte, um carinho enorme para Maria Rita, muito enlutada. Rita participou da primeira formação do Saia Justa, que foi um programa pioneiro também, que tem dedo da Letícia Morrana no GNT, apresentado, aquela primeira versão, pela Mônica Waldvogel, com participação da Marisa Hort também e da Fernanda Young. Era a formação original do Saia, e a Rita Lee era, sem nenhum demérito, desrespeito às outras, era realmente o grande nome, né? Ela levava umas coisas, agulha de tricô, e ficava fazendo tricô, e como se ela não estivesse ouvindo, e daí a pouco ela, vral, vinha com um comentário muito forte. E eu queria, para terminar, assim, nesse bloco homenagem a essa artista que ousou, né? Que foi tão livre na sua trajetória como cantora, como compositora, fez muito sucesso. Eu achei muito forte o Roberto de Carvalho, na entrevista à Renata Ciribelli, né, no Fantástico. Ele disse assim: tem uns 15 anos que a gente resolveu abandonar os palcos, as gravações e viver na granja. A Rita queria ter os bichos que ela gostava, eu gosto de jardinagem, e a gente teve muito, muito cuidado, muita dedicação em escolher esse espaço, esse ambiente para viver. E eu achei isso também tão bacana, que é aquele momento de se retirar, vamos viver a vida, já deu, já brincamos o suficiente. Aliás, uma das reportagens que eu li também sobre... eles viveram tudo, né? Assim, não dá para dizer que não foi uma vida aproveitada intensamente. Não só trabalho, pelo viés da diversão, filhos, mas pelo viés da criação, da vida profissional. Fizeram tudo, venderam 50 milhões de discos, tiveram 3 filhos, são avós. Então, assim, 2 netos. É uma experiência completa. E experiências também do seu tempo, né? De sexo, drogas e rock and roll. Muito sexo, drogas e rock and roll. Inclusive, uma informação que parece que está na primeira biografia da Rita, é que ela decide largar de vez as drogas quando é avó. Agora parei. E ela passa a ter uma vida muito saudável do ponto de vista da alimentação, de tudo, né? A biografia dela, que também me marcou muito, é que ela sofreu um estupro aos 6 anos de idade por um desconhecido que entrou na casa dela e, se vendo sozinha com ela, num cômodo, num ambiente, abusou dela. Ela conta isso de uma forma muito en passant, mas isso foi muito marcante na forma como as mulheres da família passaram a tratá-la como, enfim, alguém que tinha, digamos assim, distúrbios de comportamento em razão desse trauma. Mas o trauma era um enorme segredo, não era comentado. Então, também ela trazer com franqueza esse episódio de violência e tudo que ele acarretou na família dela, nos mostra o quanto isso é banal, né, no Brasil. E ainda hoje a gente vê as estatísticas de violência sexual não denunciadas, talvez 1/10, né, algo entre 1/3 e 1/10 apenas dessas ocorrências, dessa violência, chegam à polícia, chegam ao sistema de saúde. A gente tem uma predominância de meninas, né? Mulheres jovens, mas de muitas meninas, a partir, às vezes, de 3, 4 anos de idade, sendo abusadas sistematicamente. O caso da Rita foi por um desconhecido, mas o habitual, infelizmente, é que essa violência seja cometida por homens conhecidos e pessoas da família, pais, avós, tios, irmãos, primos, padrastos, né? Então, até nisso, né? Essa franqueza dela nos abre a possibilidade de
refletir sobre uma prática que atravessa gerações, né? Gerações e gerações de brasileiras. Que mais que eu falaria? Da homenagem que ela e Roberto fizeram a Elza Soares. Elza, que é uma paixão minha, né? A Rita compôs e o Roberto musicou uma homenagem a Elza Soares. A canção se chama Rainha Africana. Vai estar num disco póstumo, num álbum póstumo que a Elza, que será lançado, né, da Elza, dia 23 de junho. Essa canção está nesse disco. Foi um presente que a Elza recebeu de Rita e Roberto em 2021, durante a pandemia. A Elza gravou e, como a gente sabe, ela faleceu no dia 20 de janeiro de 2022. E eu ouvi uma mensagem que a Rita gravou para a Elza, contando da música e falando: Elza, deusa, aqui é Rita, sua súdita, e espero muito que você goste da canção. Meu santo baixou e eu escrevi em homenagem a você, e o Roberto musicou, e eu espero que você goste, porque nós te amamos muito. É muito bonito ver essa demonstração de amor e de deferência, de reverência, né? De uma mulher do tamanho da Rita Lee a uma mulher do tamanho da Elza, que a seu tempo e com sua própria história também derrubou muros, enfrentou barreiras, desafios, foi igualmente perseguida, sofreu violência doméstica, violência política, né? A Elza saiu do país, foi morar na Itália durante uns bons anos com o Garrincha, também em razão da ditadura. Então são duas mulheres que, de forma improvável, né, tem alguns pontos comuns, tem algumas interseções nas trajetórias, e estarão juntas na voz de Elza, uma composição da Rita, que eu tô louca para ouvir, não vejo a hora de ouvir, esperando ansiosamente. Tem uma coisa também dessa entrevista, enfim, do Roberto, dessa última semana, que foi muito falada, como ele se coloca também como um admirador dela, né? Não só profissional, mas da mulher que ela foi na vida deles. E é muito chocante ainda, muito surpreendente, é muito novo no nosso repertório a gente ver um homem ficar com uma mulher, né, durante toda a sua vida, uma mulher que, de certa forma, brilhava mais do que ele, né, era mais famosa, era, enfim, alvo desses fãs, era uma mulher que transgredia essas regras morais, né, que era maior, que era a estrela, que era o principal alvo, né, que era a vocalista, que era essa grande capa assim, da vida deles, da família deles, da música, da banda e tal. E ter ficado com ela, ter sustentado uma mulher, estar do lado de uma mulher tão grande durante 47 anos, e ter ficado com ela, cuidado dela, até o último segundo da vida, quando ela ficou doente, quando ela ficou debilitada, não ter ido embora, né, não ter terceirizado esse cuidado, não ter se afastado, não ter virado as costas para essa história que... E ter protegido, né? Como eles preservaram, como essa família preservou, né? A agonia. A imagem dela, o tratamento, né? A privacidade. Ela, depois que foi morar nesse sítio, ela virou quase um ser mitológico, porque ela quase não dava entrevista, ela já quase não aparecia. Mas ela fez algumas entrevistas, algumas capas icônicas, né? Nos últimos anos, ela fez uma capa de uma grande revista, não lembro. Foi quando ela revelou que estava com um cabelo branco, né? Teve foi a Veja, eu acho. Essa revelação. Ela fez um ensaio de fotos lindo para uma revista de moda que eu não vou saber qual é, mas tem alguns anos. Eles fizeram uma entrevista também icônica, ele entrevistando ela e ela entrevistando ele para o Estadão. Até viralizou um trecho dessa entrevista. Então, é raríssimo a gente... Quer dizer, eu não sei se é raríssimo, mas ainda é... porque, né, na vida cotidiana as coisas acontecem, mas assim, com essa grande exposição,
ainda é muito surpreendente a gente ver um homem cuidar, né, da sua esposa. A gente que está sempre falando no ângulo de grilo aqui, como as mulheres são sobrecarregadas com esse cuidado, como as mulheres são as que ficam, né, apesar de tudo que os homens fazem, na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, e os homens, em geral, no primeiro percalço vão embora, né, não conseguem sustentar esse cuidado, não conseguem assumir essa posição. E um casamento de 47 anos juntos, gente. E como a gente também fala muito o tempo legal. Todo, né, que é as muito revistas difícil... foram a Quem e a revista Ela. Pronto, é isso. E a gente fala o tempo todo também como é muito difícil ver os homens que estão muito confortáveis em estar do lado de uma mulher que brilha muito mais, que é a grande persona, a grande personalidade do relacionamento, confortáveis em ficar de certa forma nesse lugar coadjuvante. Assim, óbvio que na arte dele, no trabalho deles, eles eram igualmente importantes, né? Porque ele musicava as letras, ele era o braço direito dessa criação, desse processo criativo. Não existiria Rita Lee como a gente existiu se não fosse essa parceria sem o Roberto. Mas quando a gente pensa nessa grande estrela, nessa fama, nesse ícone, é a Rita Lee, né? Não é o Roberto. E muitos homens não sustentam não ser os protagonistas dessa fama, não estarem nesse lugar de ídolos, né? Então, ver um cara que topou estar nesse lugar, nessa parceria, ver a mulher dele, a esposa dele, a mãe dos filhos brilhar desse jeito e ter ficado com ela até o final é de uma beleza, assim, de uma novidade, né, aos nossos olhos, em que a gente está tão acostumada em ver as mulheres sendo, especialmente essas mulheres transgressoras, que não obedecem a essa moralidade, né, sendo abandonadas, esses discursos absolutamente machistas, masculinistas, que voltam, quer dizer, que nunca foram embora, né, mas que estão aí, inclusive nessas novas gerações, de que a mulher tem que servir ao homem, tem que ficar naquele lugar, naquela posição de esposinha. E é muito incrível como eles fizeram isso tudo, como eles foram tão transgressores, e ainda assim eu acho linda essa dicotomia de que tiveram 3 filhos, ela virou vovó, né, tipo assim, a vovó Rita, né, então assim, conseguiram trilhar uma história de amor e de construção de família que parece muito careta tradicional para algumas pessoas, tendo vivido tudo, tendo transgredido tudo, tendo ido contra toda a moral, tendo sido censurados, tendo usado todas as drogas, tendo feito tudo que é desviante, porque essas coisas não são antônimos, né? Você não precisa escolher ou um caminho ou um outro, elas podem coexistir. E eu acho que isso que é tão incrível para mim na história e na vida da Rita Lee é que você pode ser tudo. Você pode ser a maior estrela transgressora da música nacional e você pode ter 3 filhos. E você pode ser casada por 47 anos. Você pode usar todas as drogas do mundo e aos 60 anos falar, não, agora que eu sou avó. Aos 60 anos virar e falar, não, agora acho que já deu para mim. Né? Você pode ser esse ícone aqui que xinga no show, que fala tudo que pensa e ser uma grande protetora animal, né? Que é um lado dela que veio à tona, né? Depois também da maioridade, né? Da melhor idade, né? Nos últimos anos que ela tem falado mais isso. Ela escreveu livros infantis, né? Então, assim, cara, dá para ser tudo. E eu acho que ela era uma excelente representação disso. Que dá para ser tudo, dá para viver todas as vidas que a gente quiser dentro de um espaço de 70, 80, 90 anos, sem ter que abrir mão das vontades, dos sonhos, dos desejos, das causas, para realizar tudo que é possível. Então, eu acho que ela foi muito icônica para mim, nesse sentido. Absolutamente relação, inspiradora, assim. né? Muito inspiradora, muito. E, enfim, vai fazer falta.
o presidente Lula decretou luta oficial, né, de 3 dias no Brasil, merecidamente. A Rita detestava políticos. O único político que compareceu ao velório dela foi o deputado estadual, hoje deputado estadual, né, Eduardo Suplicy, mas obviamente que eles tinham uma convivência... Primeiro que o Suplicy é diferente, né, de qualquer político. Segundo que eles tinham uma história, né, de inclusive o Suplicy é pai de artista, né, uma relação muito, muito forte. O velório no Planetário, eu também achei isso tão bonito. E soube agora também lendo sobre a Rita que o autógrafo dela era um disco voador, né, então ela tinha muito essa conexão também com a ufologia, com Demais. Né, com esses contatos imediatos. E você viu o texto do Antônio Lee? O Antônio é pai do Arthur, que é o neto mais novo dela, que tem 5 anos, e é filho o Arthur é filho do Antônio e da Camila Frender, que, enfim, eu sou escrevo a newsletter com ela é podcaster também, a newsletter Associação dos Sem Carisma. E o Antônio escreveu um texto falando que o último autógrafo da Rita foi pro Arthur, ele contando, conversando de que a vovó fazia vários autógrafos, o autógrafo mais legal, que tinha um disco voador, um desenho, e aí ele pediu para ela fazer, ela já estava internada no hospital, já mais fraquinha, e aí ela fez o autógrafo pro Arthur, e aquele foi o último autógrafo dela, que tinha o disco voador, que a assinatura dela icônica. Mas eu acho que, assim, é muito bom ver que ela recebeu todas as homenagens possíveis e impossíveis em vida, e pôde ver todas elas, né? Ela teve uma exposição em São Paulo, que eu até fui, foi em 2021, uma exposição que foi organizada, foi curada pelo João Lee, pelo próprio filho dela, e com várias coisas, tem uma sessão só da parte da ditadura, dela ter sido presa, os figurinos icônicos, muita coisa da história dela. Eu nunca tinha visto um LP, o que era uma música censurada na prática, que aí é o LP e eles faziam vários riscos, arranhava exatamente a faixa no entorno do LP, que era aquela música, para você não conseguir ouvir. Então, era uma censura que, hoje em dia, se a gente for pensar, né? O que é censurar uma música? Você aperta um botão e deleta da plataforma de streaming. É muito mais fácil. Não, você tinha que censurar disco por disco, a faixa do disco, que era aquela música. E aí tinha lá na exposição um dos discos dela que teve música censurada, todo rabiscado, assim, de XXX, vários xizinhos. Tem semanas, né, que teve... É muito ridículo. É inacreditável. Teve uma homenagem enorme para ela no Altas Horas, um programa do Altas Horas inteiro, né, sobre ela, e ela assistiu. Também. Então, assim, ela enfim, viveu tudo e pôde ser reconhecida pela sua arte, pelo seu trabalho, ser homenageada. Foi muito amada, né, pelos fãs, pelas pessoas que ouviam, que gostavam das suas músicas. Pôde decidir se aposentar dos palcos. Parece que o último show dela, o momento que ela anunciou a aposentadoria, foi num show no Circo Voador, acho que em 2011 ou 2012. E parece que ela surpreendeu todo mundo. Ninguém sabia que ela ia falar aquilo, e ela falou que ela estava se encerrando, esse negócio de fazer show, de fazer... Chega, para mim deu. E num momento que ela estava ótima. Né? Ela não estava debilitada, ela não estava enfraquecida, ela não estava doente, ela estava ótima. Cheia de energia. Mas ela estava tipo assim, gente, obrigada, já deu para mim. Mas assim, pôde escolher o momento de parar, né? Com saúde, com a capacidade de decisão. Quantos são os artistas que podem tomar essa decisão, né? Com lucidez, com ainda disposição e saúde para viver uma outra etapa da vida de outro jeito. Então, assim, como minha mãe gosta de dizer, uma existência completa. É isso. Embora a gente quisesse um pouquinho mais de Rita por aqui. Eu nunca fui num show, fiquei tão arrasada que eu nunca fui num show dela também, meu Deus. Enfim, é isso, minha gente. Vamos pro nosso próximo bloco encerrar esse episódio. Vamos. Gente, então, o que temos aqui pra gente puxar esse bloco final? Teve eleição na Turquia, vai ter segundo turno, teve primeiro turno nesse final de semana. E vamos para o segundo turno dia 28 de maio. Erdogan
com 49%. Ele é presidente há 20 votos. anos. Que maravilha. Aí só por isso vocês podem sentir o clima. Né? Era um grande aliado aí do Bolsonaro, né? Se encontraram bastante nesses últimos tempos. O segundo colocado, que tem um nome impronunciável, Kemal Kılıçdaroğlu, teve quase 45% dos votos. Então, vai ter segundo turno no dia 28 de maio. É a primeira vez que o Erdogan vai para um segundo turno. Então, tem alguma coisa acontecendo, né? Não foi um movimento diferente. Vamos acompanhar qual vai ser esse resultado dessa eleição. Mas aí uma extrema-direita que pela primeira vez, não foi derrotada, mas que pela primeira vez vai para um segundo turno, né? Em 20 anos. Então tem alguma coisa se movimentando aí nessa estrutura. Vamos acompanhar. Ele foi muito criticado, né? Perdeu muita popularidade, enfim, afora a escalada autoritária, que a gente já acompanha há bastante tempo, né? Erdogan é um desses líderes, né? Desse eixo aí de extrema-direita que emergiram nos últimos tempos, mas ele sofreu muito desgaste político a partir do terremoto, né? Aquela tragédia do terremoto na Turquia, acho que foi no fim do ano passado, né? No fim de 2022. Matou centenas de pessoas e houve uma resposta equivocada, tinha tido uma regulamentação que afrouxou normas de qualidade de construção. O terremoto foi em fevereiro desse ano. Eu achei até que tinha sido no final do ano passado. Parece que tem muito tempo, mas não foi. Mas isso já se comentava na época, e acho que a gente comentou aqui no Angu, que ele estava perdendo popularidade, que podia ter um desfecho, mais ou menos na linha do que a pandemia, né, fez com o Bolsonaro, em termos de drenar popularidade. E a gente está vendo isso. Agora, nas pesquisas pré-eleitoral, né, nas pesquisas eleitorais, o adversário aparecia na frente, que é inclusive um candidato de uma coligação de partidos. Vamos ver o que nos reserva, mas ele chegou na frente, ele chegou muito perto de conseguir a vitória no primeiro turno, era aquela regra da 50%, né? Mais maioria absoluta de votos, e ele ficou com 49 ponto alguma coisa, quer dizer, faltou muito pouco para ganhar. 49,49. Agora, há que se ver, primeiro, o que vai acontecer em termos desse eleitorado e os observadores, né, se existem, confirmarem efetivamente se não houve nenhum tipo de manipulação, porque isso é bem típico, né, desses autocratas, né, mundo afora. Que mais que eu acho que vale a pena a gente... Você ia falar do Anderson Torres e depois a gente fala do David. O ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública, né, do Distrito Federal, o Anderson Torres, conseguiu um habeas corpus, que já tinha sido tentado várias vezes pela defesa dele, com várias cautelares, entregar passaporte, ficar longe de rede social, se apresentar semanalmente, usar tornozeleira eletrônica e se apresentar semanalmente à polícia, mas o Alexandre de Moraes concedeu essa liberdade depois de cerca de 100 dias que ele ficou detido lá no Distrito Federal por conta do inquérito, né, das investigações dos atos golpistas. O Anderson Torres está intensamente ligado a toda essa construção do golpe, né, do golpe tentado, tudo de ruim. Tudo. Ele teve ao lado do Bolsonaro naquela coletiva que ele deu pondo em dúvida a propaganda eleitoral, que ele queria um adiamento de eleição por conta daquelas inserções em rádios. Ele está envolvido no inquérito que apura a participação da Polícia Rodoviária Federal na tentativa de impedir, né, a chegada dos eleitores de Lula às sessões eleitorais no Nordeste, aquela operação mega. Na casa dele foi encontrada a minuta, né, daquela intervenção no Tribunal Superior Eleitoral que significaria a materialização do golpe, a convocação de uma junta militar, essencialmente militar, formada predominantemente por militares. Ele foi nomeado por Ibanez Rocha, governador do Distrito Federal, como secretário de Segurança, assim que saiu do Ministério da Justiça, portanto, quando Lula assumiu, e
tirou aquelas férias, né? No domingo do golpe, ele estava fora do Brasil, né? Eu ia falar do Distrito Federal, mas fora do Brasil. Os depoimentos que ele prestou até aqui foram muito leais a Bolsonaro, mas ele está efetivamente em apuros. Essa é uma coisa que vale a pena a gente acompanhar, assim como essa semana também Bolsonaro deve depor no caso da falsificação dos certificados de vacina, tema do nosso Angu da semana passada. O que eu acrescentaria em relação a esse direito, né, a essa concessão do ministro Alexandre de Moraes e do Supremo Tribunal Federal ao amplo direito de defesa de Anderson Torres é que isso não está posto para a maior parte da população carcerária brasileira. Quer dizer, desde a prisão dos golpistas, né, que invadiram Congresso Nacional, Palácio do Planalto e Supremo Tribunal Federal, a gente vê uma crescente reivindicação de direitos humanos por parte de uma extrema-direita que jamais respeitou e, pelo contrário, sempre criminalizou essa ideia de direitos humanos, especialmente para a população carcerária, mas a ponto de ministros do governo e do próprio Supremo terem ido visitar as instalações onde essas pessoas estão presas, provar da comida e agora também dá direito, né, a vários deles de responderem em liberdade por seus crimes. Num país em que de 30% a 40% da população carcerária estão em situação de prisão preventiva, muitos ficam presos mais tempo do que quando são condenados, pena a cumprir, e muitos são inocentados e ainda assim ficaram presos por anos. Além disso, a gente sabe das condições de violações sistemáticas de direitos humanos de população carcerária no Brasil, seja por superlotação, seja por falta de condições de higiene, saúde, qualidade de alimentação. Recentemente a gente viu os ataques, né, no Rio Grande do Norte. Aliás, a Força Nacional ainda está atuando no Rio Grande do Norte em razão disso, e muito dessa rebelião, digamos assim, ela decorre das más condições do sistema carcerário, com casos, inclusive, de presos, que é tortura, presos postos em cela com outros presos com tuberculose para serem contagiados, né, pela doença, ou comida estragada. Enfim, 2 pesos, 2 medidas. E, de modo geral, quem tem acesso a esses direitos humanos, né, no trato com polícia e com justiça, são as pessoas que têm dinheiro, prestígio, algum poder. A Isabela lembrou no início da Adriana Anselmo, ex-mulher do governador Sérgio Cabral, então mulher do ex-governador Sérgio Cabral, que ficou preso também durante muito tempo, muitos anos. Ela foi presa acusada de envolvimento naquele mega esquema, né, que foi no âmbito da Lava Jato aqui no Rio, e ela conseguiu fazer valer um direito que mulheres, mães de crianças menores de 12 anos têm de ficar em prisão domiciliar para manter um vínculo, assistência com seus filhos. Essa decisão, ela foi estendida à população carcerária feminina por norma, né, decisão do Conselho Nacional de Justiça, mas ainda hoje ela não é inteiramente cumprida. Então você vê nem perto disso. Então, a mesma coisa no que diz respeito à prisão com algema. Muitos dos presos, né, de Lava Jato, empresários ricos, políticos, foram presos sem essa exposição, que é uma violação, o que não está posto para outros presos, mas a principal é isso. E aí eu faço essa crítica como uma necessária reflexão sobre o quanto o sistema de justiça e de polícia e justiça ele é desigual e cruel com determinados brasileiros. Na semana passada tivemos o caso aí de um porteiro que ficou 3 anos preso por acusações de crimes por meio de reconhecimento fotográfico, quando você já tem, inclusive, resolução a partir de inúmeros casos que aconteceram desse tipo, sem nenhum tipo de prova adicional, e a partir da intervenção da defensoria, esse porteiro foi solto. Mas é uma injustiça que dinheiro nenhum vai reparar, né? Ainda que, obviamente, ele processe e deve processar o Estado em busca de uma indenização, essa indenização não repara o dano que foi causado em relação a muitos outros. Inclusive,
que estão sujeitos a acabar definitivamente, culpados ou não, mas acabarem definitivamente incorporados a organizações criminosas. A gente sabe que as cadeias são grandes escolas de crime, né, no Brasil. Então fica aí o recado, que não é na direção de manter indevidamente preso um suspeito, um indiciado, um denunciado. É sobre estender a todos o direito de cumprir pena a partir da comprovação da culpa e do julgamento, do devido processo legal. Só vou dar uma última coisa nesse assunto para a gente não estender, que é muito comum que a gente ouça do tipo, mas nesse caso da Adriana Anselmo, que foi um caso que me marcou assim na época, mas tem um monte de mãe com um filho menor de 12 anos que está presa, então ela não pode ser solta, ela não pode ter esse direito, ela tem que ficar presa também. E o pensamento tem que ser exatamente o contrário. Né? Então, não é para todos. Se ela vai garantir esse direito, se esse é um direito que a gente entende, que respeita, né, esses princípios dos direitos humanos, enfim, ela tem que ter direito e todas as outras mães também. Então, a gente tende muito a puxar, a balizar para baixo, né? Para o negativo. Então, é melhor ficarem todas essas mulheres presas, incluindo a Adriana Anselmo, ao invés de a Adriana Anselmo sair e aí ter justificativa e uma decisão e uma medida que permita que todas essas mulheres saiam. Então a gente tem que sempre balizar para cima, por mais que a gente saiba que, obviamente, né, a rapidez com que essa tramitação, esse habeas corpus, isso tudo vai funcionar para quem tem advogado particular, pressão midiática é uma. Para quem vai ter que entrar, recorrer com a defensoria pública, fazer um outro caminho, né, quem não tem esse mais acesso que é viabilizado pelo dinheiro, o caminho é outro, é muito mais lento. Mas é melhor ter uma decisão que pode ser usada para todos os casos, que seja favorável para essas mulheres, todas, do que não ter nenhuma. Então, eu acho que o nosso espírito de justiçamento, né, dessa indignação por esse acesso, por esse poder dos ricos, dos políticos, faz com que a gente sempre tente balizar para baixo. É melhor ninguém ter para esse cara não ter esse direito. Ao invés de falar, não, deixa então esse desgraçado ter esse direito, porque isso vai fazer com que pessoas muito mais vulneráveis, muito mais vítimas desse sistema carcerário também tenham acesso a mais, né? Como é que a gente mede esses direitos humanos, mas mais respeito aos seus direitos. Então, só esse pop-up para a gente não cair nesse nosso próprio espírito de indignação que leva a gente a deslizar aí quando tem essa né, um famoso, alguém que a gente coletivamente odeia, enfim, envolvido. É isso. E, por último, a morte... Querido David Miranda. Pois é, ex-vereador do Rio. Ele foi o primeiro vereador, né, assumidamente homossexual na Câmara Municipal do Rio. Foi eleito na mesma eleição de Marielle, né? E, aliás, morreu há um dia de completar 38 anos, a idade com que Marielle morreu. Gente. O David foi internado em 6 de agosto do ano passado, quando se preparava lá para disputar a reeleição como deputado federal. Ele que foi eleito em 2020 primeiro suplente do PSOL e assumiu a vaga quando o Jean Willis desistiu e partiu para o autoexílio, né? Era um parlamentar muito preocupado com essas questões da inclusão e do enfrentamento à violência contra a população LGBTQIA+, e contra o racismo e a intolerância religiosa. Né? Ele era ligado à religião de Ifá e promoveu audiências públicas, estava muito presente nesse enfrentamento. Era casado com o Glenn Greenwald, que foi o fundador do Intercept, né? E que teve um papel importante, seja na Vaza Jato, seja no caso da Wikileaks, né? David também esteve envolvido nisso, ele era jornalista. Eles tinham adotado 3 meninos. É uma pena que agora ficam órfãos de um dos pais. E é uma pena porque era alguém que estava se assentando, né? E
pavimentando uma trajetória na política sobre essa necessária, né, diversidade nos espaços políticos. Ele tinha saído do PSOL para o PDT, seria candidato pelo PDT, acabou pouco antes, né, da corrida eleitoral anunciando, né, a partir da sua equipe, a desistência da candidatura, por óbvia, e ficou 9 meses internado, umas complicações gastrointestinais de início, e depois isso evoluiu para uma septicemia. Muito triste, porque um quadro jovem que tinha muito a entregar, né? O David cresceu na favela do Jacarezinho, então tinha conexões também, um homem negro, com conexões com o movimento popular, com LGBT, que eu já tinha mencionado, com enfrentamento à intolerância religiosa, agendas importantes que, infelizmente, perdem um de seus atores, né, no mundo político. E fica o abraço no Glenn, na família, na equipe, na legião de amigos, né, que estiveram e que caminharam ao lado do David nessa existência precoce. Eu guardo dele uma memória muito prazerosa, que foi o desfile da Grande Rio, Tata Londirá, em 2020. A gente desfilou no carro. Eu respeito o seu amém, você respeita o meu axé. Axé pro David. É isso, gente, tristíssimo, uma perda muito precoce, enfim, incompreensível, né, do ponto de vista de trajetória, de idade, ainda tinha muita coisa para fazer em seu pleno exercício produtivo, com um filho pequeno, construindo essa família, não tem explicação, né, então muita força para os filhos, para o Glenn, para a família, para os amigos que vão ficar com esse buraco aí dessa falta. E deixar também meu carinho por outras 2 perdas, né, dos últimos dias. No sábado, 13 de maio, à noite, nós perdemos o Arrudinha, velho jornalista de esporte, que tinha o Pelé como amigo, fonte, trabalhou muitos anos no jornal O Globo, e estava com Alzheimer, mas Antônio Roberto Arruda, querido amigo, um homem negro, né, na imprensa carioca, na imprensa esportiva, muito respeitado e que pôde envelhecer, coisa que não foi concedida ao Bernardo Della Penha, também outro querido amigo, que aos 47 anos nos deixou vítima de câncer, na segunda-feira passada, dia 8. O Bernardo lutou por 19 anos contra tumor, primeiramente benigno, depois maligno, intervenções recorrentes, tratamentos, sempre com muito otimismo, com muita determinação, com muito entusiasmo pela vida, e foi vencedor de 2 prêmios ESSO, um querido amigo, muito agregador, que também vai deixar muita saudade. É isso, minha gente. Então, uma boa semana para vocês. Eu já ia falar um bom final de semana, mas ainda tem uma semana inteira para ser vivida. Ainda estamos na terça-feira. Boa semana para vocês, bom final de semana. Já temos os nossos assuntos aí para ficar de olho no desenrolar dos próximos dias. Na terça que vem, nós estamos de volta. É isso, viva a Rita Lee. Hoje eu nem cantei, né? Nem cantei! Então pra se despedir. O que eu canto de Rita Lee? Senhor, peraí, que eu vou... Eu gosto de tanta música da Rita Lee que eu fico indecisa. Deixa eu ver. Tem uma que ninguém canta muito, que eu reencontrei, que eu montei já uma playlist de Rita Lee, Angulers. E a música favorita de Rita Lee e de Roberto Carvalho é Mania de Você, né? Meu bem, você me dá água na boca. Maravilhosa. Tem um erotismo, tem uma sensualidade. E eles contam que compuseram depois de uma transa, ainda na cama. Ele pegou o violão, começou a dedilhar e ela foi montando. Gente, é muita genialidade, né? É outro patamar. Mas sabe qual é a música? Livre Outra Vez, que é uma bem assim, é bem baixo astralzinha. Mas eu adoro música de fossa, né? Eu sou assim uma fosseira total. Que é
Ai, meu Deus, ela fez um... Não, porque eu tô me lembrando aqui. Vou subir numa montanha bem alta, vou chorar, gritar, xingar até ficar exausta. Se perder mais um jogo e outro amor, é sinal que a sorte me deixou em xeque-mate. Livre outra vez no xadrez, xalala, xalala, xalá, tchá, 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 tchá. Ela era também a rainha da onomatopeia. Rita Lee, meu beijo. É verdade, né? É isso, Angulers. Com este fim de episódio, encerramos aqui o Amigo Grilo 186. Estava faltando muito tempo, né, a cantoria dela. Gente. Muito tempo, deve ter uns 2 episódios que ela nunca. Um beijo, minha gente. Até semana que vem. Beijo.